Demanda e oferta, análise gráfica e algébrica. Vamos começar pela demanda, tá? O que é demanda? Demanda é um conjunto de agentes econômicos que está interessado em consumir uma determinada quantidade de um bem, né, em algum mercado, a um dado nível de preço. Então, se a gente colocar aqui preço e quantidade. Imagine que ao preço de zero, ou seja, se o produto estiver de graça, a quantidade consumida por um determinado bem seja de 100 unidades. Se o preço aumentar para 10, a quantidade consumida cai para 50. A quantidade que as pessoas estão dispostas a consumir cai para 50. Isso é uma característica da demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade. E se o preço subir para 20, a quantidade demandada cai a zero. Então, imaginem uma demanda com essa característica. Se a gente for, né, colocar isso num gráfico de demanda aí, onde em um eixo a gente tem a quantidade, em outro eixo a gente tem o preço. Como que a gente pode representar isso, né? Aqui seria quantidade zero, preço zero, né? E aí, no sentido da flecha, né, a gente vai ter o preço sendo aumentado, e no sentido aqui da flecha, a quantidade aumentando também. Temos que, ao preço de 20, né, a quantidade é zero, então seria esse ponto. Ao preço de zero, a quantidade é 100, podemos representar por esse ponto. Com 2 pontos já é possível traçar a reta, tá? Então, a gente teria aqui é o preço de 20 e aqui a quantidade é 100. Ao preço de 20, a quantidade é zero, então a gente tem esse par de coordenadas. Esse ponto aqui representa preço 20, quantidade zero. Esse ponto representa preço zero, quantidade 100. E este ponto aqui representaria preço 10, quantidade 50. Tá? Essa seria, então, nossa função de demanda representada. Nós conseguimos encontrar a equação da demanda utilizando 2 pontos, né? Como eu falei para vocês. A equação da reta vai ser descrita, né, por P, isso para a demanda ou para a oferta. P igual a A mais BQ. Com 2 pontos, a gente consegue, por um sistema de 2 equações, 2 incógnitas, representar isso. A primeira delas, a gente pode pegar que o preço é igual a zero, então é só substituir. Onde tem preço igual a zero, A e B são os parâmetros que a gente quer encontrar para traçar a nossa equação.
A representa o intercepto, B a inclinação da reta. E Q é igual a 100. A outra equação pode ser preço igual a 20 é igual a A mais B vezes zero, só para simplificar. Então, temos aqui duas equações e duas incógnitas, é possível resolver. Seja por substituição, seja por adição. Né? Aqui da segunda reta, ou da segunda equação, eu vou já achar que A igual a 20. Porque o B, né, se é igual a zero, nesse caso B vezes zero é igual a 20, B vezes zero é igual a zero, né? Então, A vai ser igual a 20. Em posse disso, eu consigo na outra equação substituir o A. Daí eu vou encontrar o valor de B. Então, a primeira equação vai ficar 0 é igual a 20 mais 100B. Tá? Aqui não tem problema, eu tenho invertido só para ficar mais visual. Resolvo isso, isolando o B. Então, menos 100B é igual a 20. B é igual a menos 20 sobre 100, que é igual a menos 0,2. Com isso, nós já temos os dois parâmetros que precisávamos. Né? A equação da demanda, então, ela pode ser descrita de maneira genérica, né? Preço é igual a 20 menos 0,2 vezes Q. Qualquer valores, né, que eu consiga substituir aqui para quantidade, eu vou ter o valor do preço, de maneira a respeitar essa função de demanda que desenhamos aqui no gráfico. É claro que a gente vai utilizar valores, né, de quantidade entre 0 e 100 e de preço de 0 até 20. Né? Porque não temos preço negativo nem quantidade negativa. O fato da inclinação ser negativa, né, se menos 0,2, e para a equação de demanda sempre é negativo o valor do B, que representa a inclinação da curva, nos mostra justamente que a curva de demanda ela é negativamente relacionada, né, é inversamente proporcional ao preço. Vamos agora para a função de oferta. A oferta, ela representa aí a quantidade que os produtores estão dispostos a oferecer a cada nível de preço. Aqui a maneira como a gente pode chegar à função de oferta é a mesma que a gente acabou de fazer para a demanda. Então, a gente pode, hipoteticamente, né, só para simplificar, vou colocar valores parecidos aqui. Então, a gente tem o preço e a quantidade. Essa quantidade. Ao preço zero, né,
aqui no nosso exemplo, ninguém vai estar disposto a oferecer esse bem. Tá? Porque não compensa produzir e não receber nada. Agora, se o preço aumentar para 10, por exemplo, os produtores estarão dispostos a vender 50 unidades. Se o preço for para 20, os produtores estarão dispostos a oferecer 100 unidades. Então, no caso da oferta, quanto maior o preço, mais os produtores estarão dispostos a oferecer determinado bem. A gente pode descrever aqui o gráfico. Quantidade, preço. Então, a gente tem aqui 0. Se o preço for 20, a quantidade ofertada é de 100. Então, aqui já seria uma coordenada, um ponto. Nesse ponto aqui, a gente tem que o preço é 20 e a quantidade é 100. Temos uma outra coordenada, onde o preço é 10 e a quantidade 50. Já consegue aqui desenhar a nossa função. Aqui a gente tem um ponto 0, 0, né, que é preço e quantidade igual a 0. Então, nesse caso aqui, né, neste caso específico, a nossa função de oferta, ela começa, né, no ponto 0, 0 e vai até chegar P igual a 20, Q igual a 100. Essa é a nossa função de oferta. Para achar a equação, a mesma coisa. P é igual a A mais BQ. Substituímos, tá? Em 2 pontos, quaisquer. Para simplificar, vou substituir no ponto 0, P igual a 0, A mais B vezes 0. E o outro ponto, 20 é igual a A mais B vezes 100. Da primeira equação, a gente chega aqui. B vezes 0 é igual a 0, então A vai ser igual a 0. A igual a 0. Da segunda equação, substituindo que A é igual a 0, então a gente vai ter 20 é igual a 0 mais 100B. Isolamos o B. A gente vai ter que menos 100B é igual a menos 20. B, então, vai ser igual a menos 20 dividido por menos 100. A gente vai ter, então, B igual a 0,2 positivo, né? Menos 20 dividido por menos 100, 0,2 positivo. A nossa equação da oferta vai ficar P igual a A, que é igual a 0, mais 0,2 Q. Como zero aqui não faz diferença, a gente pode, então, transformar aqui preço é igual a 0,2 neste caso. 0,2 Q.
temos a nossa equação que descreve a função da oferta. Se temos oferta e demanda, né, podemos, só lembrando aqui que a demanda é 20 menos 0,2Q e a nossa oferta P igual a 0,2Q. Nós podemos agora encontrar o equilíbrio do mercado. No equilíbrio de mercado, a gente vai ter a definição do preço e da quantidade que vai ser comercializada. No equilíbrio de mercado, a gente vai ter a junção entre a oferta e a demanda. A gente já sabe que preço é igual a 20 menos 0,2Q é a função de demanda, P igual a 0,2Q a função de oferta. Então, a gente tem oferta e demanda. Para a gente encontrar o equilíbrio de mercado, a gente só precisa igualar a oferta e demanda. Então, a gente tinha aqui a nossa demanda. Aqui é 100. E a nossa oferta. Aqui é 20. E aqui é 0. Então, a gente precisa encontrar qual é o ponto onde a oferta se iguala à demanda. Isso é possível igualando as duas equações. A gente vai achar o nível de preço, né, em que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada e a gente vai estar no equilíbrio de mercado, não vai sobrar nem faltar produto. Então, a gente vai ter aqui 0,2Q é igual a 20 menos 0,2Q. 0,4Q é igual a 20, que é igual a 20 dividido por 0,4. Isso é igual a 50. Essa é a quantidade. Para achar o preço, basta substituir em qualquer uma das duas. Como a gente está no equilíbrio, o preço vai ser igual, seja na função de demanda, seja na função de oferta. Vou colocar aqui na função de oferta, 0,2 vezes 50 vai ser igual a 10. Se eu substituir também, né, na função de demanda, eu vou encontrar o mesmo resultado. Isso é igual a 10 também. Então, essa é a nosso equilíbrio de mercado. O preço é igual a 10 e a quantidade é igual a 50. Propositalmente, eu fiz assim, utilizei esses números, né, e vocês já podiam observar do exemplo que, de fato, o preço era 10, quantidade 50, seria o equilíbrio de mercado. Né? Veja que tanto na demanda quanto na oferta, ao preço de 10, a quantidade demandada e ofertada era de 50. Então, esse seria o equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio se dá onde preço e quantidade se igualam. E se o preço não for esse de equilíbrio, o que acontece? Tá? A gente pode fazer aqui outro gráfico.
genericamente. Só separar aqui. Imagine que um mercado qualquer. A gente tem ali a demanda, a oferta, o nível de equilíbrio de mercado, mas o preço, ele não está em equilíbrio. A gente pode ter um preço aqui seja P1. O que vai acontecer? Essa é a minha quantidade demandada e essa é a minha quantidade ofertada. Se o preço estiver acima do equilíbrio, a gente vai ter um excesso de oferta. Excesso de oferta. Se a gente tiver um preço abaixo do equilíbrio, por exemplo, P2, né? Essa vai ser a quantidade ofertada e essa a quantidade demandada. Se a gente puxar aqui para o eixo da quantidade, o que vai acontecer? Eu vou ter mais demanda do que oferta. Isso daqui vai ser, a gente pode falar excesso de demanda ou escassez de oferta. Tá? Vou colocar excesso de demanda aqui. Se a gente não tiver nenhum impedimento a que o preço varie, naturalmente a gente vai migrar para o ponto de equilíbrio. Né? Como? No caso que o preço esteja acima do nível de equilíbrio, eu vou ter mais oferta do que demanda, ou seja, está sobrando produto no mercado. Para a gente retornar ao equilíbrio, o preço vai cair. Conforme o preço cai, a oferta vai se reduzindo. Então, no eixo da quantidade, né, a gente tem uma redução da oferta até chegar ao ponto de equilíbrio. E a demanda vai aumentando um pouco, né? A gente sempre observa o eixo da quantidade. A quantidade demandada vai aumentando um pouco até a gente chegar ao equilíbrio. A mesma coisa acontece, né, se o preço estiver abaixo do equilíbrio. Se estiver abaixo, eu vou ter mais gente querendo consumir do que oferta, né? Mais necessidade por consumo do que pessoas desejando ali ofertar esse produto. Então, o preço vai subir, conforme o preço sobe, a oferta vai se sentindo incentivada a produzir mais e a demanda vai se sentindo desincentivada a consumir até a gente migrar para o ponto de equilíbrio. Só para fazer um exemplo, imagina aqui do nosso exercício, que o preço seja igual a 15, né? A gente encontrou que o preço de equilíbrio era 10. Se P igual a 15, a gente substitui na oferta a gente vai ter então que a quantidade ofertada vai ser igual a 15 dividido por 0,2, que é igual a 75. Tá? Substituindo na demanda, 20 menos 0,2Q. A gente vai ter aqui que a quantidade demandada vai ser igual a 25. É só realizar o cálculo. Quantidade demandada igual a 25. O que acontece aqui? A oferta é 75 e a quantidade 25. O preço está acima do equilíbrio, então temos excesso
né, de oferta. Excesso de bens no mercado. Está sobrando produto. Esse nível de preço, né, a demanda é menor do que a oferta. Agora, e se o preço for 5? Está abaixo do equilíbrio. Mesma coisa, a gente substitui na oferta. Aí a quantidade ofertada vai ser igual a 25. E se a gente substituir na demanda, a gente vai ter que a quantidade demandada é igual a 75. Tá? Aí eu vou ter mais demanda do que oferta. Aqui é escassez. Ou excesso de demanda ou escassez de bens, né? Vou colocar aqui excesso de bens, escassez de bens. Ou seja, mais, nesse segundo caso, mais demanda do que oferta. Um outro ponto, né, importante aqui de mencionar é a questão das variáveis exógenas e das variáveis endógenas. O que é isso? As variáveis endógenas são aquelas em que estão presentes aqui no nosso gráfico. Então, só para exemplificar, né, na função de demanda, a gente tem aqui preço e quantidade, né, a gente pode colocar a função de demanda preço em função da quantidade, que é a que a gente tem aqui, né? Preço é igual a 20 menos 0,2 Q. Essa é a nossa função de demanda. Né? O preço nesse caso é função da quantidade demandada. A gente poderia isolar a quantidade e ter a quantidade em função do preço, né? Tanto faz. Então, aqui a gente tem que o preço é função da quantidade. E a gente poderia isolar a quantidade, né, e ter quantidade em função do preço. Ou seja, conforme a gente vai substituindo valores aqui, no primeiro caso, né, preço em função da quantidade, conforme a gente vai substituindo valores para a quantidade, a gente vai encontrando o preço. Se a gente isolar a quantidade, né, deixar à esquerda a quantidade e o preço à direita, a gente vai ter a quantidade em função do preço também, é só substituindo o preço que a gente encontra a quantidade. Tá? Isso em termos de equação. Mas na função de demanda, né, o que vale é isso aqui. Na função de demanda, a gente tem que o preço, né, é função da quantidade. O preço está aqui no eixo das ordenadas e a quantidade no eixo das abscissas. Qualquer variação da quantidade, né, vai me tornando preços. Então, aqui a gente pode colocar aqui Q1 vai me dar o preço P1. Se eu substituir lá Q2, vai me retornar um preço P2. Então, conforme eu vou substituindo valores para a quantidade, eu vou encontrando valores para o preço. Né? A gente fala que preço e quantidade são variáveis endógenas. Tá? E que elas estão
descritas aqui no nosso gráfico, né, na nossa equação. Agora, existem outras variáveis que vão influenciar a quantidade demandada, né? Essas outras variáveis não aparecem aqui nesse gráfico, como, por exemplo, renda determina a demanda, gosto dos consumidores, expectativas. Né? Essas outras variáveis que não estão no nosso gráfico, mudanças nessas variáveis não vão trazer mudanças ao longo da curva, como foi o que aconteceu aqui com as variáveis endógenas, né? Mudança nas variáveis endógenas, como preço e quantidade, vão nos retornar movimentos ao longo da curva. Agora, quando a gente tem mudança, por exemplo, né, renda, gostos, bens relacionados, aí a gente vai ter deslocamentos da curva de demanda. Né? Paralelamente, ao mesmo nível de preço, a gente vai ter deslocamentos da curva de demanda. Vou chamar aqui de linha, de duas linhas. Então, se algum dessas variáveis, né, a gente chama de variáveis exógenas, porque elas não estão descritas nesse gráfico. A gente vai ter um deslocamento da curva de demanda. Então, se for algo que vai aumentar a quantidade demandada, desloca para a direita. Se for algo que vai reduzir a quantidade demandada, desloca para a esquerda. A mesma coisa com a oferta. Se for algo que vai aumentar a oferta, desloca a oferta para a direita, paralelamente. Se for algo que vai reduzir a oferta, desloca a oferta para a esquerda. Então, a gente chama a isso de variáveis exógenas, porque não estão aqui descritas no nosso gráfico, né, descrita na nossa equação.